Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Nós olhamos na palavra de Deus e nós vemos um profeta dando um grito. Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás. Até quando? Há um grito, há algo em um profeta, um homem de Deus, passando uma luta, uma guerra, e o grito dele é: até quando eu clamarei ao Senhor? É um grito desesperador, de alguém que está passando uma luta e uma guerra. Até quando? Talvez esse seja o seu grito, mas nessa noite, prepare, porque o Deus de maravilhas vai mover na minha, na sua vida. Prepare, porque talvez a sua visão sobre aquilo que você está vivendo está totalmente fechada. Você não consegue ver com clareza. Talvez a pressão é gigante, as bombas são gigantescas, mas um Deus de maravilhas vai mover na minha, na sua vida. Um Deus de maravilhas vai marcar a minha, a sua história. Aleluia. Vamos orar. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha sobre nós nessa noite, que o Senhor venha nos guiar, nos conduzir, nos orientar. Nós estamos diante agora de receber a Tua palavra, sabendo quão importante é a Tua palavra, que traz mudança, traz transformação, traz cura. Ela traz uma divisão da alma e o espírito. Nós queremos receber hoje essa palavra como ela é, palavra de Deus, que traz mudança, que traz transformação. Nós repreendemos todo o ataque satânico e maligno, toda a obra das trevas querendo impedir esse momento, cancelado e quebrado seja agora, em nome de Cristo Jesus. Nós clamamos a Tua direção. Nós clamamos, Senhor, venha sobre nós essa noite, ajuda-nos, orienta-nos, precisamos do Senhor. Passamos por situações difíceis, mas nós sabemos em quem nós confiamos. A nossa confiança está em Ti, a nossa confiança está no Senhor. Então que o Senhor esteja nos guiando e nos conduzindo poderosamente, que possamos estar sensíveis à Tua voz, e que Jesus receba toda a honra e toda a glória. É assim que nós oramos e agradecemos em Teu nome, Jesus, amém e amém. Se você crê, dê uma salva de palmas a Jesus. Abacuque capítulo 1 versículo 2 diz assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e Tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e Tu não salvarás? Esse é um grito de Abacuque, profeta, homem de Deus. Abacuque, ele está abrindo o seu coração em meio a uma situação desafiadora que ele e o povo dele estão passando. Abacuque viveu num período crítico de Judá. Seus pais haviam caído do auge das reformas de Josias para as profundezas do tratamento violento de seus cidadãos. Ele via medidas opressoras contra até mesmo os necessitados. Ele via a ruína do sistema legal. Abacuque começou a ver o seu povo, parece que definhando, um momento caótico, complicado, desafiador. O mundo estava localizado, o mundo localizado ao redor de Judá estava em guerra, havia guerra. A Babilônia estava se levantando e passando chinela a rodo por onde via, quem tivesse pela frente. Você vê forte ataque, opressão. E o livro de Abacuque, ele mostra um homem de Deus, um profeta, olhando à sua volta e vendo muitas questões desafiadoras que ele tinha que enfrentar, situações mexendo com a sua estrutura, e que, humanamente falando, aos olhos naturais, parecia não ter saída, parecia ser o fim, parecia que o fim era inevitável. Ele olhava à sua volta, ele via aquela situação, ele via as questões, e para ele é o fim, já era, acabou. Mas nós vamos entender que tem um Deus que cuida, nós vamos entender que tem um Deus que direciona, nós vamos entender que tem um Deus que move na minha e na sua vida, aleluia. Só que quando nós olhamos aqui,
os 4 primeiros versículos do livro de Abacuque é desafiador, porque ele abre o seu coração diante da situação em que ele está passando. Nós já lemos o 2, mas eu vou ler o 3, que diz assim, Abacuque 1:3: por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Está falando com Deus. Por que o Senhor tolera a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Então você vê que ele está falando, há uma guerra, há uma luta, há uma destruição, há violência, há litígio, tem discórdia, tem problemas. A lei que deveria ser certa parece agora afrouxou, e agora a injustiça está vindo sobre o que é realmente verdade, está tudo distorcido. Então quando nós olhamos aqui, nós podemos ver um profeta que ele está sendo, podemos dizer assim, oprimido por as circunstâncias à sua volta. Ele não consegue pensar em nada além da iniquidade. Ele não consegue pensar em nada além da violência que ele vê entre o seu povo. Ele não consegue ver nada disso. Embora o profeta está se dirigindo a Deus, falando com Deus, clamando a Deus, parece que ter ali, a impressão que o profeta tem é que Deus os deixou. A impressão que ele tem, parece que as palavras que Deus havia falado lá atrás, parece que elas foram esquecidas. A palavra de Deus, parece que ela foi esquecida. Parece que as mãos do Senhor, que opera, que faz milagres, faz maravilhas, faz sinais, parece que elas não se manifestam mais. O sentimento dele é como se Deus estava ali simplesmente virando as costas. O sentimento é que Deus não pode ser encontrado em nenhum lugar. É como se alguém estivesse tentando buscar Deus, fala, cadê o Senhor? Aonde ele está? Então aqui há um grito desse profeta, há um grito de alguém desesperado. E aqui, amada igreja, talvez muitos de nós estamos como esse profeta hoje. Talvez muitos de nós não estamos diferente dele. Talvez muitos de nós estamos gritando, até quando, Senhor, clamarei por ajuda? Até quando, Senhor, eu vou clamar por ajuda? Parece que o Senhor não me ouve, parece que nada está acontecendo, parece que eu clamo, oro, busco e parece que nada muda. Que pressão é essa? Que situação é essa? E aqui eu e você devemos entender, nós passamos por lutas, nós passamos por guerras, sejam elas internas, sejam elas externas, passamos por pressões que parecem sugar completamente a nossa força. Os nossos olhos parecem agora só ver ruína, só ver destruição. Dentro de nós parece que fica aquele conflito, porque como Deus, sendo tão bom e poderoso, parece não fazer nada no meio da situação que eu estou enfrentando. Olha o problema que eu estou passando no meu casamento, olha o problema nas minhas emoções, olha nessa questão financeira, olha nessa questão emocional, olha aqui na minha empresa, olha o meu negócio. Meu Deus, parece que Deus não olha para mim, parece que eu estou esquecido, parece que Ele me deixou, parece que Ele me largou. Muitos acabam chegando num ponto até mesmo de questionar a sua fé. Será que é real o que eu vivi? Será que é real o que o Senhor tem para mim? Será que foi Deus mesmo que agiu na minha e na sua vida? Eu sei que muitas vezes nós ficamos com essas indagações, com esses questionamentos, mas eu falo para você, tem um Deus que continua de olho na minha e na sua vida. Tem um Deus que fala para mim e para você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho. Ele está contigo, Ele guia você, Ele cuida de você, Ele direciona você, aleluia. Mas eu sei como que é. Você chega num ponto que você fica questionando, sim ou não, igreja? Sim. Cadê o Senhor? Aonde o Senhor está? Se o Senhor é tão bom, por que nós vemos tanta injustiça? Se o Senhor é tão bom, por que as coisas estão acontecendo? Se o Senhor é tão bom, por que isso está vindo? Muitas vezes eu e você não vamos conseguir entender os planos de Deus, mas uma coisa nós temos certeza: se Ele está no controle, Ele vai cuidar. Se Ele está no controle, Ele vai direcionar. Se Ele está no barco, pode até balançar, mas Ele tem palavra para mim, para a tua vida. Ele cuida de mim, de você. Ele não largou a gente de forma alguma. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Então o profeta, ele está ali com as suas indagações, com seus questionamentos, e eu quero trazer algo para você aqui para a gente poder entender. Indagação é bem diferente de murmuração. O profeta não está murmurando, o profeta está abrindo o coração. Tem diferença, pastor? Claro que tem.
Abrir o coração é alguém como ele. Até quando, Senhor? Dentro de mim minha alma grita. Dentro do meu ser há dúvidas. O que está acontecendo? O que está rolando? Como que é? Por que isso está acontecendo? Por que isso está vindo? Isso são pessoas que questionam. E eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, murmuração é diferente. Murmuração é quando alguém já fala: que Deus é esse? Não serve para nada. Tá vendo, eu sabia. Era papo furado. Tô com saudade da cebola dos Egito. Quero voltar para trás. Já era. A murmuração, que droga de vida, que desgraça de vida, que desgraça de família, que desgraça de empresa, que desgraça de salário, que desgraça de... Isso é murmuração. E o profeta não está murmurando, ele está abrindo o coração falando: Senhor, dentro de mim a minha alma está gritando. Dentro de mim eu falo: Senhor, aonde o Senhor está? E ele entendeu que o lugar que ele deveria estar não era um lugar onde a alma dele ia controlar ele. Porque no versículo 1, no capítulo, no versículo 1, no versículo 2, ele grita: até quando, Senhor? Então ele abre o coração dele. Estou passando uma luta, estou passando uma guerra, mas ele entendeu aonde ele deveria passar as guerras dele. E no capítulo 2, ele começa falando o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia. No capítulo 1 ele abre o coração dele. Ele abre: Deus, estou passando por isso, meu Deus, é isso, mais isso. Mas no capítulo 2 ele fala: abriu o coração, agora eu vou buscar aonde tem que buscar. Eu vou para a torre de vigia, eu vou para a oração, eu vou para o joelho, eu vou clamar ao Senhor, eu vou clamar esse Deus maravilhoso. A minha alma está falando, mas eu sei, eu não sou guiado pela minha alma, eu sou guiado pela direção do meu Deus, que é poderosa e maravilhosa. Eu não sou guiado pelas minhas emoções que estão gritando todos os dias, eu sou guiado por esse Deus maravilhoso. Então ele fala: por-me-ei na minha torre de vigia. Interessante que essa palavra por-me-ei significa estar de pé. Fala de alguém que permanece, fala de alguém que resiste. Por-me-ei de pé, eu vou me levantar. Talvez muitos de nós estamos somente no capítulo 1, lamentando, questionando, indagando. Mas o Senhor fala para você hoje: sai dessa fase, vem para o 2, levante-se. 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 Não fique só indagando: por que, Senhor? Por quê? Até quando? Por quê? Ele fala: sai desse ambiente apenas do porquê. Venha para o lugar do secreto, onde eu vou te responder. É esse o lugar onde você deve estar de pé. É no lugar onde você deve permanecer. É no lugar onde você deve resistir, aleluia. Então o profeta entendeu que ficar apenas questionando ou se lamentando não mudaria o cenário. Ele entendeu que precisava se levantar, clamar e orar para que Deus pudesse mover na vida dele, aleluia. Eu e você temos que ter isso muito claro nas nossas vidas. Nós podemos ficar com os nossos porquês: por que isso, por que aquilo que está acontecendo. Mas o Senhor está chamando uma geração que aprenda a atrair o céu para a terra. Uma geração que atraia o céu para a terra. Uma geração que entende. Talvez está passando por luta na sua casa, talvez seu casamento, na área que for, tem guerra, tem treta, tem problema, tem bomba. Mas o Senhor fala para você: é hora de você ir para a torre de vigia. É hora de você orar. É hora de você clamar: mas pastor, eu estou orando. Então você vai ter que resistir. Você vai ter que permanecer. Você vai ter que ficar de pé. Que até mesmo no secreto, a vontade de voltar, a vontade de olhar para trás pode gritar. Mas o Senhor espera que você e eu possamos permanecer firme, clamando ao Senhor para que Ele venha mover nas nossas vidas. Porque quantas pessoas hoje estão completamente entregues às circunstâncias à sua volta? Quantas pessoas estão assim? Você olha à sua volta e parece que não tem saída. O sentimento de derrota grita. A vontade de não querer viver mais bate na porta. Não tem mais força para caminhar. A visão está totalmente escura, obscurecido, está fechado. Os céus parecem que estão travados. Mas o Senhor fala para você hoje: levante-se e clame, porque Deus vai mover na sua vida. Levante-se e clame, porque Ele vai mover na sua vida. É uma geração que não desanima. É uma geração que não desiste. É uma geração que clama ao Deus de maravilhas. Vai mover na vida dele. Se você crê, dê mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. O Senhor está falando para mim e para você hoje: sai desse lugar onde você acha que é o fim. Sai desse lugar aqui dentro que você acha que é o fim. Sai desse lugar que você fala que acabou. Levante-se, clame, ore, não desista,
Não pare, permaneça, confie. Homens e mulheres de Deus são aqueles que permanecem firmes mesmo diante dos maiores desafios da sua vida. Milagres só acontecem quando tudo está em caos. Milagres acontecem quando tudo está em caos. Você está em caos? Prepara que vem o milagre. Está em caos? Prepara que vem milagre. Eu vou falar mais uma vez para ver se alguém pentecostal nessa casa dá um glória. Está em caos? Então prepara que vai vir o milagre. Está chacoalhado? Prepara porque vai vir o milagre. Está mexendo tudo? Prepara porque vai vir o milagre. Mas pastor, não sei se vai dar. Quem falou para você que não vai dar? Enquanto o dono do universo não falar para você para, você não para. Enquanto ele não falar para você desista, você não desista. Enquanto ele não falar é o fim, você fala então, se ele falou que não é o fim, eu vou permanecer, eu vou marchar, eu vou guiar, eu vou clamar, eu vou orar, porque eu quero fazer parte da geração que permanece firme até o fim, para ver o milagre do Senhor. Dê mais uma salva de palmas a ele, aleluia. Sabe, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a perceber algumas coisas. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha e dizer que Deus tem um padrão. Ah, faz isso que vai ser isso, faz isso que vai ser isso. Não tem como. Deus faz do jeito que Ele quer. Só que uma coisa nós temos certeza, que dá para ter certeza: quando se esgotam todas as possibilidades humanas, é a hora que Ele vem. Você quer ver uma coisa legal? Abraão não tinha filhos. E Deus sabia que o cara tentou muito, mas não tinha. O cara investiu. Chamada forte. Deus chama ele e fala assim: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você vai ser pai de uma grande geração, de nação, e por aí vai. Ele sai. Quando que Deus move na vida de Abraão? Com 100 anos de idade. Meu irmão, com 100 anos de idade, você já entendeu? A possibilidade esgotou. O dedo do pé já ficou totalmente amortecido. Você entendeu? Para bom entendedor, você já entendeu. Ficou amortecido. Aí Deus fala para ele: agora que as possibilidades humanas esgotaram, prepara que o Deus do sobrenatural vai agir. Prepara que o Deus de maravilhas vai agir. Quando você achar que é o fim, é no seu limite, é Deus falando para mim e para você: até aqui você quis fazer na força do seu braço, até aqui você tentou fazer do seu jeito, você achou que ia dar, mas eu esgotei todas as possibilidades para você se apegar num Deus que é poderoso e maravilhoso e que move o impossível, naquele Deus que pode agir na minha e na sua vida. É um Deus que faz coisas poderosas e sobrenaturais, mas para isso acontecer, eu e você precisamos fazer parte de uma geração que permanece firme até o fim, de uma geração que mesmo diante de pancadas, esteja firme no Senhor, naquilo que o Senhor tem. Por isso que você vai entender um texto que Jesus diz, Mateus 7:7. Olha só o que ele fala: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Olha o versículo 8: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. É interessante isso aqui, por quê? Porque Abacuque, quando foi para a torre de vigia, você vê que no próprio texto ele fala que ele foi para a torre de vigia, ele fala que ele foi ali para a fortaleza, me colocarei na fortaleza. Ele fala que ele vai vigiar até o Senhor poder responder para ele, até o Senhor responder para ele. Então fala de alguém que, diante daquela situação, entrou em um lugar que ele fala: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me responder. Eu não saio daqui até o Senhor mover. O que isso tem a ver com o texto que nós lemos de Jesus? Total sentido. Porque esses verbos que nós vemos aqui, que tem nesse texto, que o Senhor Jesus fala: quem pede, quem busca e quem bate, é como se fosse o nosso gerúndio. O que é o nosso gerúndio?
fulano está andando. Você não sabe quando aquele cara começou, mas pelo verbo que está sendo colocado no gerúndio, você entende que essa pessoa ainda não parou. Ela está numa sequência, ela não parou. O que Jesus está dizendo? Quem pede, continua pedindo, não para de pedir, até aquilo que está pedindo acontecer, ele continua. Quem está batendo, continue batendo e não para de bater. Quem está clamando, continue clamando e não pare de clamar, porque um Deus de maravilhas pode mover na minha, na sua vida. Eu não estou falando que Deus vai agora ser um escravo nosso e que a gente pedir Ele tem que fazer. Eu falo daquilo que o Senhor já tem para mim e para a sua vida. Posso ouvir amém, igreja? Então é aqueles os planos e os sonhos do Senhor que Ele tem para mim e para você. Sabe essa visão que Ele tinha para você lá de trás, que talvez ficou escura, você não consegue mais enxergar, talvez você parou de bater, talvez você parou de buscar, você parou de clamar, mas hoje é o dia de você falar: não, Senhor, eu estou me levantando. Não, Senhor, eu vou continuar batendo. Eu vou continuar batendo. Eu vou continuar clamando. Eu vou continuar buscando. Aos meus olhos parece que é o fim, mas, Senhor, eu vou bater. Eu vou clamar. Eu vou buscar para que os sonhos e os planos do Senhor se concretizem na minha vida. Ainda que venha circunstância, ainda que venha problema, eu vou aclamar o Deus de maravilhas que vai mover na minha vida. Aleluia. Abacuque foi orar. Nessa que ele vai orar, no versículo seguinte, que ele fala que ele foi orar, Deus agora vem para ele e traz uma visão, e Deus fala para ele: pega a visão, escreve a visão numa tábua, até quem passa correndo consiga ver. Então você vê que agora, dos porquês, já chegou uma visão, já vem uma direção do Senhor para ele. E aqui é muito interessante, por quê? Porque talvez muitos de nós perdemos a visão do que Deus tem para as nossas vidas. Talvez muitos de nós, diante das circunstâncias, situações, nós perdemos a visão daquilo que Deus tinha. Talvez muitos de nós perdemos a visão do que Deus tinha da nossa família, talvez que Deus tinha dos seus negócios. Você perdeu a visão até mesmo da sua vida. Você não consegue mais se ver como alguém que quer respirar nessa terra. A visão foi perdida, e isso é desafiador, porque talvez foram tantas pancadas que nós não conseguimos mais ter uma visão clara do que o Senhor tem para as nossas vidas. E isso é bem delicado, porque Provérbios 29:18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Essa palavra profecia no original fala de visão. Então nós poderíamos dizer assim: não havendo visão, o povo se corrompe, o povo perece, o povo se perde. Alguém que não tem uma visão, ele não consegue mais caminhar debaixo daquilo que Deus tem. Mas pastor, eu estou enxergando muito bem. Não, você está tendo a vista. A vista diz respeito ao órgão que nós temos aqui, a nossa visão dos olhos. Os nossos olhos estão vendo, isso aqui é a vista. A visão fala daquilo que Deus traz dentro de nós, o plano e o sonho que Ele tem para mim e para você. Então os meus olhos estão vendo o caos, mas a visão já está vendo aquilo que Deus vai agir na frente. E talvez muitos de nós hoje conseguimos apenas ter a vista, não conseguimos mais ter a visão. Mas em nome de Cristo Jesus, que nessa noite toda a visão que estava fechada, tudo aquilo que estava obscurecido, tudo aquilo que estava trancado, você que não conseguia ter uma visão clara da sua vida, o que Deus tem para você, que em nome de Cristo Jesus hoje Ele venha remover o véu, Ele venha iluminar, Ele vem a direcionar, você vem entender, Ele vai mover na sua vida poderosamente. Aleluia. Alguém que não tem uma visão clara, ele olha para a sua família e a visão é ruínas. Ele olha para a sua vida e ele não consegue mais ver sentido de viver. Alguém que não tem uma visão clara, ele só olha para as suas emoções, para as suas dores, ele olha e ele só vê depressão, ele só vê ansiedade, ele só vê problema. Ele olha para o ministério dele e ele só vê, ele não consegue ver com clareza, ele só vê destruição, parece que foi perdido, parece que foi deixado, parece que foi largado. Quem falou para você que acabou? Hoje o Senhor vai mexer na tua estrutura, hoje Ele vai mover nessa vida, hoje Ele vai trazer com clareza a visão sobre a tua vida. Aleluia. E quando nós olhamos, Abacuque foi completamente tocado pelo Senhor, a ponto de nós vermos que
3 versículos, os 3 últimos versículos do livro dele, de Abacuque, ele foi completamente diferente, porque os 4 primeiros versículos fala de alguém indagando, alguém questionando, perguntando: até quando, Senhor? Mas agora nós vemos que os 3 últimos versículos, o profeta, ele fala diferente. O profeta, ele já não é mais controlado, nem ansioso por causa da circunstância, pois a visão dele foi elevada. Na hora que ele entra naquele lugar e ele começa a clamar ao Senhor, o Senhor faz com que ele saia daquela vista do natural, eleve a visão e veja: olha o que eu tenho para você no sobrenatural, olha o que eu tenho para você além das circunstâncias, olha o que eu tenho para você acima da situação que você está enfrentando e passando. Então nós vemos aqui que o profeta, ele entendeu que as questões temporais não mais ocupam os seus pensamentos, mas agora os seus pensamentos estão sendo tomados pelas coisas lá do alto. Ele começa a entender que é tomado pelas coisas lá do alto, e ao invés do profeta estar sendo controlado pela situação à sua volta, Abacuque agora fixou a sua esperança em Deus. Ao invés de olhar os problemas à sua volta, ele fixou os seus olhos no Senhor. Ele colocou os olhos no Senhor. Ele percebeu que Deus não deixou, que Deus tem uma alegria e uma força sobrenatural para derramar sobre a vida dele. É isso que o Senhor espera de mim e de você hoje. O Senhor espera que eu e você possamos entrar em um lugar de oração, de clamor, de busca, de permanência, mesmo diante dos grandes momentos, para que a nossa visão saia desse plano terreno, ou apenas desse plano terreno, e nós começamos a elevar, a olhar para os sonhos e os planos que o Senhor tem para mim e para você. É quando Ele fala para mim e para você: aos seus olhos naturais, seu casamento é o fim, mas olhe para o alto, a resposta vem do Senhor. Eu tenho uma resposta diferente para a situação que você está enfrentando. As minhas emoções estão em ruínas, estou sendo tomado por uma ansiedade, a depressão está fazendo parte da minha vida, eu não consigo mais ter perspectiva do amanhã, eu não consigo mais ter esperança de que Deus pode mover, parece para mim é o fim. Ele fala para você: pare de olhar apenas para a circunstância, eleve os seus olhos e comece a receber a visão daquilo que Deus tem para a tua vida. Comece a receber uma visão clara do que Ele tem para a tua vida. Abacuque começou a entender isso. Como que pode alguém, no primeiro capítulo, nos primeiros 3, 4 versículos, está abrindo o coração até quando? Olha a iniquidade, olha o problema, olha a situação, para chegar agora no fim. Olha só o que ele fala no final do livro dele, que precioso que é. Abacuque 3:17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza da corça e me faz andar nas mais alturas. Meu Deus do céu, o que aconteceu com esse profeta? No começo ele está ali, não vai dar, até quando? Como que vai ser? Mas agora ele está aqui. Ainda que eu perca tudo, ainda que não tenha nada, eu tenho a coisa mais preciosa que é o Senhor. Mas como que ele chegou nisso? Eu tirei os meus olhos dessa terra, elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do meu Deus, vem do meu Senhor, vem daquele que guarda, vem daquele que cuida, vem daquele que direciona, vem daquele que protege, vem daquele que guia a minha vida. Aleluia! Então eu e você, nós não estamos imunes de problemas, mas nós podemos fazer parte de algumas gerações, de uma geração que para, ou de uma geração que permanece, de uma geração que tem a sua visão elevada. O que é a visão elevada? Eu vejo com os meus olhos naturais os problemas,
mas eu não sou guiado e muito menos influenciado pela circunstância à minha volta, porque a minha visão foi elevada e eu tenho agora a visão de que Deus tem para mim, o plano que Ele tem para mim, a direção que Ele tem para mim, o alvo que Ele tem na minha vida, aquilo que Ele vai mover, aquilo que Ele vai direcionar, aquilo que Ele vai guiar, aquilo que Ele vai operar na minha vida, aleluia. E eu e você temos isso muito claro, que o Senhor hoje está chamando uma geração para que a sua visão seja elevada. Isso fala de você sair desse lugar onde você não consegue enxergar mais nada do que Deus tem para a tua vida e começar a viver os planos e os sonhos do Senhor. Alguém que tem uma visão elevada, presta atenção nisso. Alguém que tem uma visão elevada é alguém que escreve o que nós vamos ler isso aqui agora. Pode vir, gente. O apóstolo Paulo, ele passou por muitos momentos como esse, momentos difíceis. Quando você lê a vida desse homem, será que a gente aguentaria? Naufrágio, varada, chicotada, pedrejado. Alguns chegam até a questionar se Paulo tinha uns dentes, tanta pedrada que ele tomou, espancado, momentos difíceis. Gente, quando você lê os relatos, você não vê um culto normal desse cara. Todo culto dele teve um problema, todo culto dele teve um BO, todo culto dele. Não teve um culto que começou normal e acabou normal, acabou com alguma treta, alguma coisa aconteceu. Só que alguém que tem a sua visão elevada, o que seria a visão elevada? Alguém que aprendeu a olhar a visão de Deus, daquilo que Deus tem, não pela circunstância aqui da terra. Escreve isso que eu vou ler para vocês. Olha só o que ele fala, 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, do lado de fora, e do lado de dentro, Paulo, porém não angustiados. Do lado de fora, atribulados. Do lado de dentro, não angustiados. Do lado de fora, ficamos perplexos. Do lado de dentro, porém não desanimados. Ele continua: somos perseguidos. Do lado de fora, porém não abandonados. Do lado de dentro, somos derrubados. Do lado de fora, mas não destruídos. Do lado de dentro. Alguém que tem a visão elevada é alguém que entende, do lado de fora tem perseguição, do lado de fora tem problema, do lado de fora tem circunstância, do lado de fora vem bomba, do lado de fora vem vários BO, meu Deus, é família, é negócio, é as emoções, é situação, é um ministério, são várias questões que estão vindo, mas eu não sou abalado e nem influenciado por essa situação. Eu elevo os meus olhos, a minha visão vem do alto, a minha visão vem do Senhor, aquilo que Ele tem para a minha vida, aquilo que Ele pode mover na minha casa. Então ainda que o inimigo fale, acabou, ainda que muitos possam dizer, é o fim, eu tenho os meus olhos fixos no Senhor. Eu creio em Deus que vai mover a minha vida, eu creio em Deus que vai operar a minha vida. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Se coloque em pé no seu lugar. Venha a terra. Jesus, venha com a tua visão, venha com a tua direção, venha com a tua unção. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta.
nossas vidas, mova agora sobre os meus irmãos e minhas irmãs. A visão, Senhor, agora clara sobre cada um deles. Planos e sonhos do Senhor, aleluia. Amar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar. Venha à terra e o justo governe. Talvez você entrou aqui hoje, você caminha com o Senhor, a sua visão sobre aquilo que Deus tinha para você já não está mais tão clara. As circunstâncias são tantas que os problemas, as circunstâncias tomaram a tua vida. Talvez são traumas, talvez são questões que você enfrentou no passado e isso está obstruindo, está travando, você não consegue mais ter a visão clara. O Senhor quer mudar essa história hoje. Ele quer mexer na tua estrutura hoje. A primeira coisa que tem que fazer, você tem que estar naquele lugar de clamor, de oração, de entrega, onde você não sai daquele lugar. Você não pode perder o secreto. Você não pode perder a palavra do Senhor, a busca pela palavra do Senhor. Então, se você é um desses, que de alguma forma você percebeu que as circunstâncias tomaram a tal ponto de você não conseguir mais ter a visão daquilo que Deus tem para você, parece que não tem mais saída, não tem mais solução, você não tem mais clareza, nós queremos orar com você. Se você é um desses, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Se tiver com a sua mochila, sua bolsa, traz ela aqui, mas vem rapidão, rapidão, nem demora, nós queremos orar com você. Talvez você não consiga mais ter visão sobre a tua família, sobre a restauração da sua casa, talvez seu ministério, talvez seu profissional, você não tem mais clareza. Hoje o Senhor quer mover na tua vida, aleluia. Oh Jesus! Diáconos da casa, presbíteros, pastores da casa, vamos orar por esses irmãos, com sabedoria, direção do alto, em nome de Jesus, aleluia. De Deus, vaso, receba em nome de Jesus aquilo que Ele tem para a tua vida, aquilo que Ele tem para a tua vida, aquilo que Ele tem para a tua vida. A chama reacendendo poderosamente, um plano sobrenatural do Senhor, a unção do Senhor para a tua vida, reacender em nome de Jesus. Homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Toque, Espírito Santo, cheio, 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 cheio. Marca Ele agora, sopra Ele agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Poder e unção do Senhor, unção do Senhor, poder do Senhor, aleluia. Que tu venhas com tua justiça, estamos batendo a porta. Os céus venham se abrir neste lugar, venham se abrir sobre a tua vida, unção do Senhor, poder do Senhor, aleluia. Que se abra os céus, o teu reino vem, unção neste lugar, está no nosso visão de Deus. Que se abra os céus, aleluia. o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o unção de Deus, unção de Deus, poder do Senhor, visão de Deus, visão do alto, que os céus fechados, visão do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abrem.
Jesus. Teu reino venha O poder do Seu nome, Jesus, aleluia. A nossa fé e esperança Visão do alto, estão em Deus. visão do alto, visão do alto. Que os céus Se libere, fechados Espírito se Santo. abram. Mais, Teu mais. reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e Visão do alto, esperança aleluia. estão em Deus. Grande Espírito Deus. Santo. Que os céus fechados Cuidado, visão se do Senhor, abram. mais. Teu reino Toque-os, todos nós. a nossa fé e esperança estão em Deus. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Mais de Deus. Até que o Senhor Mais de Deus. venha, Mais eu de não Deus. vou descansar. Você que não recebeu oração, levante sua mão. Mais de Deus. Mais de Deus. Diante Cheio. do teu altar. Diante do Espírito teu Santo de Deus, mova agora. Mais em nome de Jesus. Visão do alto, poder do alto, cheio. Eu vou clamar. Aquilo que o Senhor tem em nome de Jesus, aleluia. Receba, receba, receba. Receba. Uau! Que o Senhor venha, eu vou gastar diante Cheio. do teu altar, diante do teu altar. Nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar até você Visão, ouvir. cuidado, direção do alto. Buscar de todo Cheio. o coração Cheio. até te encontrar, até Cheio. te encontrar. Nós Aleluia. vamos bater, bater, Oraram com você? até Oraram com você? abrir. Oraram? Nós vamos clamar, Oraram? Ora com ela. clamar até Rafinha, tá ali? você Vem aqui. ouvir. Nós vamos Visão do alto. buscar, Visão de Deus. buscar de Visão todo do o Senhor coração. sobre o teu filho agora. Até se encontrar, até se encontrar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor Uma geração que permanece firme. Uma geração que tem a visão do Senhor, aleluia. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Quando Abacuque começou a olhar para o Senhor, aí nós começamos a ver que ele faz aquela declaração: o justo viverá pela fé. Ainda que a circunstância seja mais desafiadora, mas pastor, como que eu vou conseguir me alegrar no Senhor? Olha o problema que eu estou passando. Pois é, a alegria do mundo, ela fala que só vai vir a alegria quando o problema passar. A alegria de Deus, ela vem no meio do problema. Para você entender, Ele cuida de você, Ele guia você, Ele direciona você, Ele vem com a paz que excede todo entendimento no meio dessa guerra, no meio desse problema, para que você creia e confie. Ele vai mover na sua vida em nome de Cristo Jesus, aleluia. Alguém aqui na frente que não recebeu oração, levante a mão.
Lá no canto tem, aqui no meio tem uma irmã. E aqui tem um monte aqui, ó. Tem um monte. Tem aqui. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez. Talvez não. Talvez você já está vindo na igreja, mas você tinha uma aliança com Jesus e você quebrou essa aliança. Você voltou para o mundão. E hoje o Senhor faz um convite para você. É hora de você voltar. É hora de você restaurar essa visão que talvez você tinha no passado. Mas hoje foram tantas pancadas, tantos problemas, que você não consegue mais ver com clareza aquilo que Deus tem para você. Eu falo para você que a sua vida só consegue mudar quando você tiver uma aliança com Jesus. Quando você tem uma aliança com Jesus, você entende. Ainda que a lágrima escorra, ainda que os problemas batam na porta, eu não me sinto abandonado, porque eu sei quem está comigo, quem me guia, quem me direciona. Ainda que pareça que Ele está em silêncio, mas até no silêncio Ele trabalha com a minha ansiedade. Então talvez hoje chegou o dia de você ter uma aliança com esse Jesus. Então, de olhos fechados, se você deseja fazer essa oração de receber Jesus como o Senhor da sua vida, eu queria orar com você. Pastor, eu sou um desses, eu quero. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Repita assim comigo, diga assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. Reconheço, Sou pecador. Pequei contra ti. E hoje eu me arrependo. Eu não quero mais ter vínculo nenhum com as trevas. Mas a partir de hoje, crendo com o coração e confessando com os lábios, eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. E a minha vida, tudo que sou, tenho, entrego nas tuas mãos. Senhor Jesus Cristo, eu te reconheço como meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Pai, por cada vida que está fazendo essa oração, graça, unção, poder e favor do Senhor venha sobre cada um deles. Que o Senhor venha guiá-los, que o Senhor venha direcioná-los, que o Senhor venha conduzi-los, que eles possam viver os planos e os sonhos que o Senhor tem para cada um deles. A visão que eles tinham, talvez de uma vida completamente destruída, a visão que eles tinham distorcida até mesmo de quem eles são, que o Senhor hoje venha com a visão clara sobre cada um deles, conduzindo e os direcionando, em nome de Cristo Jesus. Amém e uma amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Pode acender as luzes, por favor. Esses irmãos do Boas-Vindas, eles querem se aproximar de você. Nós como igreja queremos aproximar, e através deles eles vão estar na sua saída à direita aqui. Não sei se está obstruído ali, acho que é por trás, está entrando, não lembro agora. Mas tem a salinha ali do Boas-Vindas, onde gostaríamos de recepcionar você. Então, se você conseguir passar ali, seria muito importante para a gente. Amém, queridos? Quem foi abençoado hoje? Que nós possamos ter a visão em Jesus, amém? Vão vir situações difíceis, mas Ele cuida de nós. Obrigado, Senhor, por esse culto. Que o Senhor continue movendo, direcionando, guiando e nos conduzindo poderosamente, em nome de Cristo Jesus. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Levanta sua mão comigo bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a nossa vida até que Ele venha. Que você tenha uma semana poderosa, preciosa na unção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Ele. Dá um abraço e pelo menos umas 5 pessoas. Fala que Deus abençoe e te leve em segurança. Aleluia.